Bem, mais uma vez voltamos a ter aqui o nosso PostoCast e com alegria recebemos o Dr. Ednilton Gomes de Soares, pessoa conhecida em nossa cidade, antes de tudo um cristão. O Ednilton é empresário, é professor, é presbítero da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e, acima de tudo, servo de Deus. Então, ele vai conversar conosco como é o relacionamento de um cristão com o comércio, com o empresariado. Ele possui atividades imobiliárias, foi durante muito tempo diretor do Colégio 7 de Setembro, durante muito tempo ainda também diretor da Nacional Gás Butano, foi diretor da TV Verdes Mares. Então a carreira dele é bonita. Hoje ele é o diretor do Beach Park, além das empresas imobiliárias. Mas, antes da gente entrar na família, eu vou falar do seu começo. A gente sabe que, conversando pessoalmente, que o primeiro trabalho dele foi no nosso setor. Ele foi funcionário da ESSO Brasileira de Petróleo. É verdade, Tom? Correto. Conta essa experiência. Eu era estudante de engenharia no Rio de Janeiro. Eu fiz a Escola Nacional de Engenharia naquele tempo, hoje é Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o primeiro estágio que eu consegui foi na ESSO. Foi muito interessante, porque foi uma inovação da própria ESSO, porque enquanto as outras empresas buscavam funcionários, iam buscar funcionários no mercado, eles buscavam nas faculdades, e era na escola de engenharia. Até hoje, eles não estão mais no Brasil em termos de varejo, mas a Shell, que comprou todos os postos, continua com esse mesmo programa. Você vê, eu comecei como estagiário no Rio de Janeiro, mas o meu primeiro emprego foi na região de Campos, no interior do Rio de Janeiro. Hoje chamam de B2B. Que é o pessoal que atende as empresas. Você atendia empresa, não é isso? Isso, eu atendia, tinha uma grande quantidade de usinas de açúcar, né? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. E naquela região, olha só como eles sacavam. Enquanto eu, como estudante de engenharia, depois engenheiro, tinha contato direto com os usineiros, as outras concorrentes, Shell e as outras empresas, eram pessoas de nível médio. Então não tinham acesso direto ao usineiro. E a gente, como tinha acesso direto ao usineiro, e na ocasião a gente não vendia combustível, a gente vendia lubrificante. A Shell a ESSO é uma empresa de vanguarda sempre. Até hoje, o grupo ExxonMobil é uma empresa que está sempre 20 anos na frente do mercado. Não sei se você sabe, ela hoje fechou tudo que é posto, não tem mais varejo, mas ainda tem 1.600 funcionários no Brasil. Puxa, muita gente ainda. Por quê? Porque eles fazem ainda prospecção, extração de petróleo, tem a Exxon Química, que é produção de produção de produtos químicos, e um escritório para todo o hemisfério sul de serviço de atendimento ao cliente lá em Curitiba. Então, ela continua presente no Brasil, embora não esteja no varejo. Então, você começou na ESSO. Pois é, como é que era o negócio? Sim. A gente ia à usina de açúcar, de cana-de-açúcar, e chegava lá, procurava o dono. Ia logo no dono. Era logo o dono, o sócio, o dono, e dizia: olha, nós queremos examinar o seu parque industrial para lhe recomendar os lubrificantes que são melhores para você. Então, nós fazíamos, olha, naquele tempo, a gente fazia o levantamento de
todas as máquinas da usina e a gente recomendava o óleo lubrificante. E pessoas, tudo já com nível universitário, o atendimento era bem melhor do que qualquer vendedor. Fazia uma diferença grande. Enquanto o cara da Shell chegava e ia procurar o responsável pelo departamento de compras, eu procurava o presidente da empresa. Porque hoje a gente chama empresário. Mas a essa, se não me engano, a Newton chamava de o freguês, né? Era o freguês. Então a gente levava uma vantagem muito grande. Então, foi uma experiência bacana, então. Essa foi a minha primeira experiência de emprego. E depois da ESSO? Depois, quando eu terminei engenharia, eu tive uma grande chance de fazer MBA. Eu digo isso hoje porque eu fui um dos primeiros MBAs do Brasil. Naquele tempo, Masters of Business Administration, MBA, era MBA mesmo. Hoje tem MBA de tudo que é... Porque hoje em dia é o lato sensu. O seu é aquele restrito. Você estudava especificamente o assunto, era o verdadeiro MBA. Como você tá. Agora um detalhe, antes de você continuar na sua carreira, nesse período... A gente que conhece um pouco da sua vida, apareceu a Leninha, né? Ah, sim, a Leninha eu conheci na igreja. Né? Não, na igreja presbiteriana de Copacabana. Mas na época da faculdade? Na época da faculdade, eu estava fazendo 3º ano de faculdade. Você era membro da igreja de Copacabana? Igreja presbiteriana de Copacabana, cujo pastor era um grande figura da... Reverendo Benjamin Moraes. Reverendo Benjamin Moraes. Ele era jurista, era professor da universidade. Era um nome no Brasil, né? Era, sim. Nome Benjamin no Moraes. E eu, frequentando a igreja, conheci a Leninha lá na igreja. Eu estava no 3º ano de engenharia. E eu me lembro que tivemos uma oportunidade de... Interessante, no dia que eu casei eu estava desempregado. A gente falando de trabalho, no dia do casamento você estava desempregado. Você tinha saído da ESSO? Eu tinha pedido para sair da ESSO porque estava com uma promessa da bolsa de estudo para ir para NYU, New York University, e não tinha saído da bolsa e eu já tinha pedido demissão. Então, no dia do casamento, eu fui para a praia porque não tinha o que fazer. São então 55 anos de casado que nós temos. Isso é muito para 3 filhos? 3 filhos, 3 noras, claro, e são 9 netos. Olha aí, família bonita, todos eles evangélicos, todos Graças eles cristãos, mas a gente não pode esquecer o passado. A sua origem também, seu pai e sua mãe são pessoas... Sim, meu pai e minha mãe também têm isso em comum. Eles têm muita coisa em comum. Eles se conheceram na igreja também, na igreja presbiteriana de Fortaleza. Os 2 professores, então eles tinham isso em comum. O papai começando o 7 de setembro naquela ocasião. 7 de setembro esse ano está fazendo 90 anos. A cidade está cheia de outdoor desses 90 anos. Né? Então é uma história grande que a gente tem. Então já vem do passado. Isso. E hoje você... Sim, mas não vamos pular de uma vez, não. A gente chegou, ainda está na ESSO, né? Você desempregado. Vamos lá, qual foi depois? Não vamos chegar no final. Né? Aí depois eu consegui, depois da ESSO, eu consegui um estágio na empresa de consultoria. Não, mas aí você foi para o MBA, né? Ah, sim, fui para o MBA. Em Nova York. Nova York, na New York University. Quando eu voltei do MBA, é que eu tive a oportunidade de trabalhar na Bolsinhas Campus Coopers & Lybrand. Que era uma grande empresa. Ainda existe, né? Ainda existe. Agora eles se separaram. Tem um Bolsinhas e Campos, que continua. Que é brasileira, né? Que é brasileira, e Coopers & Lybrand continua nas Mas eles estão no Brasil ainda, Coopers & Lybrand? Não, acho que não estão mais no Brasil, não. Certo. Tá? Aí você trabalhou quando era tudo junto? Quando era tudo junto. E eu entrei porque eles estavam... Depois do MBA, não é isso? Depois do MBA. Foram quantos anos lá? Eu trabalhei na Bolsinhas Campus Coopers & Lybrand uns 2 a 3 anos, mas logo depois o Edson Queiroz me convidou para vir para cá. É a grande volta para o Ceará. Foi. Você nunca pensou em voltar, não é isso? Não, vou contar como era a história. Eu era gerente de consultoria. E uma das funções da atividade que eu tinha que fazer como consultor, como gerente, era procurar novos negócios.
Aí você rodava o Brasil. Bolsinhas e Campos tinha um projeto com os Correios no Brasil inteiro. Então você visitava o Brasil todo. Eu visitava o Brasil inteiro. E quando eu vim a Fortaleza, eu disse... Bem, eu tinha conhecido o Edson Queiroz em Nova York. Através no MBA. Ainda no MBA. Quando eu estava fazendo o MBA lá, tinha um amigo em comum, o Barbosinha, que era o conhecido, e o Barbosa me apresentou ao Edson Queiroz. Eu fui jantar com o Edson Queiroz lá em Nova York. Ele tinha alguma coisa com o seu Barbosa, que era do grupo? Não, eram Barbosas totalmente independentes. Esse Barbosinha de Nova York era um cara... História incrível. Ele apresentou vocês dois. Foi. Mas era cearense? Cearense, bem baixinho, e foi piloto da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem muita conversa. Mas vamos voltar lá. Vamos ter que falar da sua vida empresarial e os relacionamentos com Deus. Certo. Aí, quando eu conheci o Barbosinha, lá em Nova York, o Edson Queiroz foi lá, eu jantei com ele. Quando eu vim para cá em Fortaleza, fui visitar o Edson Queiroz. Interessante, o Edson Queiroz também era um cara muito simples. Eu ligo, eu vou fazer uma incursão aqui. Aí ligo o telefone, não tinha de celular, não tinha nada, ligo para... Desculpa. Nem se imaginava em celular. Aí ligo para... Eu queria falar com a secretária do seu Edson Queiroz. Ele disse, ele não tem secretária não. A telefonista. Ele não tem secretária não, sou eu mesmo que resolvo. O que o senhor quer com ele? Simplicidade total, né? Total. Eu disse, não, eu estou querendo encontrá-lo. Encontrei. Aí eu disse, eu queria encontrá-lo. Ele disse, vou passar para ele a ligação. Aí eu passou para o Edson, marcamos, fomos lá. Aí eu disse, Edson, é o seguinte, agora eu estou trabalhando em consultoria e... Você foi vender serviço? Sim, né? Claro. Eu estou trabalhando em consultoria e queria saber como é a sua empresa aqui, o que você tem necessidade e tal. Aí ele disse, eu estou precisando... Ele não falou informatizar, né? Botar computador aqui na empresa. Não se falava essa palavra, informatizar. Não, botar computador na empresa. Não existia computador na empresa, você pegava fora. Você contratava de birôs. Aí eu fui, eu disse, pois nós temos solução para isso. Fiz um projeto para ele para começar com a informatização das contabilidades dele. E já era uma empresa grande. Já era empresa grande, já tinha mais de 10 empresas. E ele precisava informatizar isso. E ele não tinha nada. Ainda era, vocês não sabem, tu não sabe nem o que é isso, as contabilidades eram feitas em umas máquinas assim, grandes, chamava Ascota. Ascota. E tinha... formulário contínuo, não era isso também? Ainda não. Não tinha assim, você enfiava assim a ficha, aí fazia o diário, já saía o razão, tudo assim, uma máquina enorme. Essa nossa geração acompanhou todas as transformações, não é isso? É verdade, nós somos... privilegiados nisso. Isso. Você começou disso aí, foi para o formulário contínuo. Isso. Foi para o... Aí conseguiu colocar a contabilidade interna. Aí o Edson Queiroz disse, olha que é a visão dele. Eu preciso administrar sabendo o que está acontecendo nas empresas. E as coisas que só chegam atrasadas. E ele já tinha o imediatismo na cabeça dele. Já só chegam os números aqui só chegam atrasados. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Aí você começou a trabalhar. Aí eu comecei oferecer o serviço de fazer da Bolsinhas. Da Bolsinhas e Campos. Quando eu estava na metade da implantação do serviço... Vindo sempre a Fortaleza. Vinha sempre a Fortaleza. Aí um dia ele chegou para mim, Ednilton, pai, essas tuas viagens estão ficando muito caras. Vamos fazer o seguinte, tu não quer vir trabalhar aqui, não continuar o trabalho aqui mesmo? Eu vim e voltava, tinha as pessoas mais júniores que vinham. Mas você fica aqui de uma vez, em vez de botar esse pessoal trabalhando aqui contigo. Aí ele disse assim, eu pago o teu salário, e o Edilson, papai, né, que era companheiro de rotas, vai pagar a outra parte do teu salário. Então, essas são as coisas que Deus faz na vida da gente. É isso mesmo. Você está chegando no ponto da nossa conversa. Por que tudo... Deus está no comando das coisas. Com um pouco mais de um ano que eu estava aqui em Fortaleza,
O papai ficou doente. Ficou com câncer. Foi câncer. Se você não estivesse aqui, ia ser uma história totalmente diferente, né? Foram 9 meses apenas a convivência sua aqui com ele. Com ele. O papai teve esse câncer de pâncreas muito violento. Tá. Consequência de uma perca de um irmão seu, não é isso? Dizem, tem essa teoria, né? Essa possibilidade, que quando tem um choque muito grande... Foi muito chocante para ele, muito chocante para ele. Ele logo a seguir a você, né? Seu irmão o Ednildo era 2 anos depois de mim. Tá? Então foi muito chocante para ele. Então, eu vindo para cá, preparei a situação da continuidade do 7 de setembro. Porque logo depois o papai morreu, eu já estava aqui, aí a mamãe trabalhava com o papai no colégio. Que ela foi muito forte Nila, também. Nila, muito forte. Aí o que eu disse para o Edson? Eu disse o seguinte, tinha lá uma política no Grupo S. Queiroz que todo mundo tinha que ser tempo integral, dedicação exclusiva. Então, eu cheguei para ele e disse, é o seguinte, papai morreu agora, você sabe, eu preciso dar um apoio à mamãe, porque a mamãe faz parte pedagógica, ela tem experiência e tal, agora a parte de empresa, ela não faz nada. Então, eu vou ter que trabalhar junto com ela. Aí eu vou precisar, então, que você me dê 2 horas por dia. Basta isso. E aí, qual foi a visão dele? Aí eu chegava. Ele disse, você vai ser exceção. Ele era simples desse jeito. Aí eu chegava no 7 de setembro, às 7 horas da manhã, 9 horas já estava no Grupo S. Queiroz. Então, eu fiquei isso durante bastante tempo. Pouco tempo depois, o Edson Queiroz morreu. Tá? Coisa do destino, né? Assim. Aí já foi a Dona Yolanda, que a gente teve que trabalhar junto com a Dona Yolanda. E você também teve muito carinho na Dona Yolanda, né? Sim, aí tinha os filhos, que já trabalhavam lá, o Ayrton, o Edson Filho, que eram pessoas importantes, mas eu já estava trabalhando lá. Tá? O grupo já era muito grande. Tinha o seu Barbosa, o seu Arimateia. José de Paula Barbosa, José de Arimateia Santos. Renato por Deus Furtado Mota. Então, foi uma época de áurea do Grupo S. Queiroz, em termos de tradição no Ceará, né? Aí lá no Grupo S. Queiroz, o Edson partindo para aquisição. Comprou Hélio Gás, comprou Brasil Gás, comprou uma parte da Ultragás. Então o S. Queiroz é uma expansão enorme. Chegou a ser o maior do Brasil, não chegou? Eu acho que não, mas era um dos grandes no Brasil. Tá? E aí foi para a área de comunicação. Como é que você foi diretor da TV Verdes Mares? Eu era diretor controle do Grupo S. Queiroz. E onde é que entra? Edson já tinha morrido. Quando você foi para Verdes Mares, ele já tinha morrido? Já tinha morrido. É porque o Astrolábio morreu. Morreu logo depois do Edson. Eu estava trabalhando lá quando o Astrolábio morreu, que aí o Ayrton e o Edson, filho, Dona Yolanda, disseram que eu poderia ajudar também na comunicação. Eu sempre fui um mata-borrão. Tudo que vi eu pegava. Então é pau para toda obra. Sim. Pau para toda obra. E aí? Agora, no MBA eu consegui também isso, né? Porque o MBA lá... Foi em que área? Foi administração? Foi o MBA? Foi administração. Financeira ou geral? Administração financeira. Porque você fazia geral, depois tinha especialização. Você especializou? A minha ênfase foi, chamava nela especialização, ênfase. A minha ênfase foi em administração financeira. Aí você trabalhou muitos anos no Grupo S. Queiroz, depois passou aos seus empreendimentos. Aí foi quando a gente foi investir mais no 7 de setembro. O 7 de setembro se tornou o que ele é hoje, né? Muito importante na cidade. E no país até. Depois a gente, com o crescimento... Chega já lá. Com o crescimento, a gente foi também para fazer a faculdade. Começou a FACET. Que hoje é Unicet. Unicet, tá? Então foi todo esse crescimento aí. E o Beach Park, aí? O Beach Park, lá no 7 de setembro, eu trabalhando no 17 de setembro, o Joãozinho Gentil, João Eduardo Guinle Gentil, chegou lá um dia pela manhã e disse: Ednilton, eu estou precisando de um sócio.
Era ele e o Ariel do Pinho. E eu estou precisando de um sócio. E quero saber se você topa. Eu disse, ô Joãozinho, me dá um tempo. Deixa eu conversar com a família, tá? E foi quando, então, o pessoal concordou e nós, então, entramos para participar do Beach Park. Bom, a história está bem interessante, mas o tempo esgotou. Nós vamos fazer uma pausa e depois a gente continua essa interessantíssima história, onde vai entrar a figura principal, que é o nosso Deus. Obrigado, Ednilton.